Educar, eis o sentido e a dignidade da docência. A primeira coisa que eu respondo é vocação. Então a gente tem que ter vocação para alguma coisa. Assim como uma pessoa tem vocação para ser médico, engenheiro, advogado, dentista, ou vocação para ser comerciante, empresário, vocação para ser artista, exemplo, ator, né, cantor, tem que ter vocação. Além da vocação, o pendor, o dom para a coisa. Muitas vezes a pessoa tem vontade, vocação, mas não tem o dom, então não adianta. Então eu associo as duas coisas. Agora, o que me fez levar a isso, o que me fez despertar para essa vocação, foi o meu passado de aluno de quinta série até o terceiro ano, colegial, 7 anos no seminário, os padres sendo professores e eu gostando de ver a atuação de quem leciona. Por eu aprender, eu vi que quem ensina tem uma dignidade muito grande. Eu vi na arte, no ato de ensinar, uma arte e uma ciência. O primeiro desafio era aprender aquilo que eu ia ensinar. É o famoso preparar a aula. Mesmo quando eu comecei dando aulas em quinta série, o meu primeiro emprego eu já lecionei de quinta série a oitava série, primeiro emprego. Então eu tinha que ver o programa e estudar para aprender. Praticamente aquilo que ia lecionar na semana seguinte ou até no dia seguinte. Foi o primeiro desafio. E nisso eu aprendi muito mais coisas de português, mesmo eu tendo feito seminário, estudando latim, grego, língua portuguesa do seminário, que era muito assim pesada e puxada, que os padres caprichavam demais na exigência de aprender português. Mas aquele programa da aula de amanhã, por exemplo, era uma coisa que fazia tempo que eu tinha visto, eu tinha que rever. Então esse foi o primeiro desafio. O segundo desafio, ter o domínio de sala de aula. Então o professor na sala de aula, ele é também um ator. Então eu fui descobrindo que eu também era um ator como professor, não para fazer palhaçada, mas a saber conduzir a turma, a sala, escolher os momentos certos de fazer humor, de fazer a brincadeira. Geralmente as brincadeiras que eu fazia em sala de aula eram inspiradas no assunto do momento. Uma palavra esquisita, um fato que despertava uma situação que eu tinha me lembrado de ver uma pessoa falando errado, ou pelo rádio, ou pela televisão, um episódio humorístico que talvez o assunto me inspirasse. E eu fui vendo que a turma ia achando bom. Aí, de repente, hoje vai ser aula com o professor Marmédio, que beleza, vai ser uma aula boa. Eu fui vendo, então, que eu fui vencendo esse desafio de enfrentar a sala de aula, enfrentar a turma. Agora, no começo foi difícil. Ficava, acho que amarelo, suava, a mancha de suor na camisa era grande, a barriga fria. Então, esses foram os desafios. Valorizou-se a diversificação de conteúdos, tá? Os vestibulares passaram a ser unificados. Eu sou de uma geração, por exemplo, eu fiz vestibular para filosofia, então as disciplinas da prova de vestibular eram só de filosofia. Filosofia, português e língua estrangeira. Eu tenho um irmão que fez medicina, antes da reforma. Disciplinas que ele fez no vestibular, biologia, química e física. Com a reforma, para o vestibular, o verdadeiro sentido de universidade, universo, uma totalidade. Você vai fazer vestibular para comunicação social, para medicina, para direito, para odontologia. São as mesmas. O que pode variar é a pontuação, o peso. Para quem vai fazer medicina, as disciplinas de biologia tem mais peso. Mas todas têm língua estrangeira, português, redação, biologia, química. Quem vai fazer letras, no vestibular tem biologia, química e física. Quem vai fazer medicina, no vestibular tem literatura, tem história, tem português. Então isso para mim foi uma evolução. Generalizou a noção de conhecimento universitário nos vestibulares, quer dizer, o universo, uma totalidade. Fora isso, as exigências de capacitação de professores.
Eu sou de uma geração que o professor era catado. Eu estou usando um termo da gíria, era catado. Ô, vem cá dar aula. Pegava aluno da engenharia, vem dar aula de matemática. Pegava aluno do direito, vem dar aula de português. Vou te dar um exemplo meu. Se bem que eu sou formado em francês, porque no seminário, as línguas no clássico, né? Eu tinha grego, latim, francês, inglês e tal. Mas eu já licionei português, enquanto eu fazia filosofia, eu licionei português, licionei francês, e você vai achar graça. Eu licionei geografia. Da 5ª série à 7ª, isto é, 1ª, 2ª e 3ª série ginasial. Não tinha professor. O Mamedes, ele é bom em geografia. Já licionei. Aprendi muita geografia. Tá? Aí depois vieram as especializações. Ela tem que ser graduada naquilo em que ela vai trabalhar. Ela vai trabalhar sendo professora de geografia, vai fazer um curso de licenciatura de geografia, de história, de letras, português e tal e tal. Então eu achei nisso aí uma evolução. É ver o sucesso de um ex-aluno. Na progressão social, vivendo nesses 50 anos, né, 5 décadas, então, ver esse progresso, eu me vejo em cada um deles. É uma satisfação muito grande. Agora, sem contar o lado social, né? Professor, eu fui seu aluno, sua aluna. Falou, olha, o jovem muda a fisionomia, o velho fica o mesmo, né? Mas aí, como que, eu sou fulano de tal e tal e tal. Então, quer dizer, a pessoa me reconhece, eu não a reconheço mais, mas a pessoa me reconhece, se identifica, fui seu aluno em tal lugar, assim, assim. Então, o ego da gente fica bem satisfeito. Aquele ato de uma definição antiga que educar é promover mudança. Desde a família, o bebezinho nasce e tal, os pais educam o bebê. O que é educar? Promover mudança. Vai deixar de ser aquele simples animalzinho mamífero que vai virando gente, né? Falando, aprendendo as noções de vida, as noções éticas, de educação, relacionamento e tal. E depois a escola. É outro lado de educar. É a família e a escola. Educar, promover mudanças. Mas que mudanças? Agora no outro nível, no outro âmbito, noutra dimensão. Promover mudança cultural, de cultura geral, de aprender as ciências, de aprender a aplicação das ciências na vida, na sociedade, na linguagem e tudo mais, nas posturas, e preparar para o exercício profissional. Educar é tudo isso aí. Então, o lado científico, o lado da ética, o lado da conduta, da postura, tá? E do relacionamento social, no respeito ao cliente, ao aluno, ao paciente, ao subordinado e assim por diante. Então, educar é isso. A gente educa os outros, mas a gente se educa ao educar os outros.